Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós traremos esse bolo quebra-queixo, pessoal. É uma delícia, simples de ser feito, saboroso. Vocês não têm noção do sabor que é esse bolo quebra-queixo. Olha só, ele fica tostadinho por cima com coco e a massa bem macia e saborosa. Muito fácil de ser feito, descomplicado. Gostariam de aprender? Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like que nós sempre traremos receitas deliciosas e descomplicadas para vocês. Bora lá então começar essa delícia de receita. Começaremos então pelo caramelo. Em fogo baixo vocês colocarão 400 gramas de açúcar refinado. Cuidado para não aumentar o fogo, deixem o mínimo possível. O caramelo ele é demorado para ser feito, ele não pode queimar, senão podem jogar fora porque não dá para fazer receita com caramelo queimado. Então, mexendo aos poucos, como eu falei, ele demora um pouquinho para começar a derreter, tomando cuidado para mexer e não deixar esse açúcar queimar. Olha só, vamos lá. Paciência. Ó, começando a querer começar a dar indícios que vai derreter o açúcar. Ó, o açúcar já está começando a dar aquela amareladinha. Volto a dizer, mexendo para não deixar queimar o açúcar, que caramelo é muito fácil de ser feito, mas se vocês se distraírem e queimar, pode jogar o caramelo fora. Mexendo. Aqui, por enquanto, nós só temos o açúcar na panela. Ó, já está começando a derreter, mexendo bem, friso bem esse lance de mexer para não deixar queimar, porque caramelo é fácil, mas num descuido você estraga o caramelo. Mexendo sem parar. Ó, já está bem derretido. Agora nós colocaremos 165 ml de água, mas pessoal, prestem atenção, pingando aos pouquinhos para ele não formar aquele bloco de açúcar. Então pinguem um pouquinho e mexam sem parar. Ó, um pouquinho e mexam. Se vocês colocarem e despejarem de uma vez essa água, irá formar um bloco de açúcar e irá demorar mais para derreter esse caramelo, porque irá endurecer. Então, olha, aos pouquinhos, tá vendo que ele não endurece aos pouquinhos? O segredo é mexer cada vez que coloca um pinguinho de água, mexam muito bem para não endurecer. Até completar os 165 ml de água em temperatura ambiente. Ó, mexendo sem parar. E aos pouquinhos não tem o perigo dele endurecer. Olha como já está escurecendo bem. Ficando bem o tom de caramelo mesmo. Ele é muito fácil, ele só é um pouquinho demorado para derreter o açúcar. Mas é muito fácil de ser feito. Ó, quase no ponto. Vocês podem observar que eu estou pingando a água, não estou colocando de uma vez. Olha que lindo esse caramelo. Olha só que beleza. Prontinho o nosso caramelo. Só ferver mais um pouquinho, já estará pronto para colocarmos na assadeira.
Só ferver mais um pouquinho. Sem esquecer de mexer. Esse bolo é de um sabor espetacular. Vocês precisam provar para saber o que eu estou falando. Só esperar dar mais uma engrossadinha. Ó, está prontinho, pessoal. Essa assadeira, pessoal, tem 34 centímetros de comprimento, 21 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, aproximadamente. Ela está untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Então, eu despejei todo o conteúdo do caramelo nessa assadeira. Agora é só dar uma mexidinha para espalhar todo o fundo. E agora acrescentarei o coco seco ralado. Tem 250 gramas de coco seco ralado. Espalharei bem. Só espalhar por cima de todo o caramelo. E darei uma apertadinha para grudar também nesse caramelo. Ó, apertarei um pouquinho com a colher de pau, a espátula, para dar uma prensadinha. Só apertando. Olha que facinho que é, pessoal. Agora começaremos a dar continuidade fazendo a nossa massa. 5 ovos nós colocaremos numa bacia. Não precisa da utilização de batedeira, com um fouet ou com uma colher de pau ou com um pão duro. Nós bateremos esses ovos. Só bater muito bem esses ovos. Acrescentaremos 277 gramas de açúcar refinado, peneirado, porque às vezes ficam alguns gruminhos grosseiros no açúcar. Mexendo bem, batendo bem. Ó, prático de fazer. Mexendo bem. Até dar uma aerada nesses ovos com esse açúcar. Olha só. Agora daremos continuidade. Acrescentaremos então agora o óleo, 165 ml de óleo. Esse óleo é o de soja. 36 gramas agora nós adicionaremos de coco seco ralado, o mesmo coco que nós colocamos, mesmo tipo de coco que nós colocamos na assadeira. 36 gramas de coco ralado. Agora, 165 ml de leite de coco. Pessoal, se vocês não tiverem tudo isso de leite de coco, vocês podem fazer uma mescla de leite de coco com leite de vaca. Ou se vocês não tiverem leite de coco, não fiquem sem fazer. Coloquem só o leite de vaca mesmo, tá bom? Agora o fermento, 12 gramas de fermento para bolo, que eu coloquei junto com a farinha, que são 200 gramas de farinha de trigo. Agora é só acrescentar a mistura aos poucos. Mas eu não vou negar para vocês, o leite de coco ele faz a diferença no sabor, tá? Mas se vocês não tiverem, vocês podem colocar só o leite de vaca ou colocar uma quantidade menor do leite de coco, se vocês não tiverem. Mas fica muito bom com leite de coco também. Ó, facinho, não precisa de batedeira.
que dá mais trabalho é o caramelo mesmo, a massa é super prática de ser feita. Mexendo sem parar até absorver bem, deixar a massa bem homogênea. E já está prontinha para colocarmos então na assadeira. Então agora é só colocarmos sobre a assadeira. Pessoal, cuidado para não fazer dobrar muito a receita, não fazer uma quantidade muito grande, porque na hora de nós assarmos, o caramelo por baixo, se ficar muito tempo no forno, se for uma massa muito alta, ele irá queimar o caramelo. Então por isso que eu não recomendo que vocês façam uma massa muito maior do que essa. Agora é só nós espalharmos e levarmos então 180 graus ao forno, não precisa pré-aquecer o forno, 180 graus até a massa ficar firme. Não se esqueçam, não assem em forno alto. Nossa massa já está firme, já está pronta, desenformaremos. Se vocês tiverem uma bandeja bonita, ou então quem não tiver assadeira, como eu mostrarei aqui para vocês, desenforme nas costas de uma outra assadeira, também dará certo. Pessoal, às vezes na hora de desenformar, um pouquinho do coco fica no fundo, mas é só vocês rasparem com uma espátula e colocarem de volta. Pessoal, cuidado para não deixar o bolo esfriar por causa do caramelo. Se o caramelo endurecer, vocês não conseguirão desenformar esse bolo, tá? Mas se ele grudar um pouquinho no fundo, vocês raspem com uma espátula. Por isso que eu disse para vocês não fazerem um bolo muito grande, porque o caramelo pode queimar e aí vocês não conseguirão desenformá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Tchau, pessoal!